Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos lá? Nas últimas aulas, já aprendemos o que são números naturais. Também sabemos já o que é números inteiros. E aprendemos também os números racionais. Hoje, iremos abordar os números irracionais. Vamos lá? Então, vamos relembrar que os números o conjunto dos números naturais são aqueles números que é representado pela letra N e sabemos que ele é o conjunto dos números positivos, ok? Em seguida, aprendemos que temos também um conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Só que esse conjunto dos números inteiros, ele é formado por números positivos e por números negativos, ok? Depois dos conjuntos dos números inteiros, nós temos um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. E esse conjunto ele é formado por números fracionários, positivos, por números decimais, ok? E os números positivos e os números negativos. Ou seja, já aprendemos os naturais, os inteiros e os racionais. Agora iremos aprender um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. O que é isso? Que conjunto é esse? É aquele conjunto que é formado por números decimais não periódicos. Por exemplo, 0,354 e assim por diante. Ou 2,34 e assim por diante, certo? Esses números decimais, eles não formam período e eles são números decimais infinitos, ou seja, que não tem fim, ok? E juntando todo esse conjunto, é o que lá na frente iremos estudar, que é o conjunto dos números reais, certo? Então, o nosso estudo de hoje é o conjunto dos números irracionais. Vamos lá? Um número irracional importante é o número π. Isso na matemática, esse símbolo na matemática é chamado de π. Imagine que as três circunferências da figura a seguir foram cortadas no ponto indicado pela tesoura. Certo? Então, nós temos três círculos ou circunferências, né? E iremos cortar aonde a tesoura está indicando, certo? E a linha do traçado de cada uma delas foi esticada, dando origem a segmentos de reta. Então, vamos lá. A circunferência menor, quando cortou, formou este segmento de reta. A circunferência média formou este segmento de reta e a circunferência maior este outro segmento de reta, ok? A medida de cada segmento obtido representa o comprimento de cada uma das respectivas circunferências. Então, novamente, temos três circunferências de diâmetros diferentes. Quando cortada essa circunferência, cada uma delas vai se tornar um segmento de reta, lógico, com dimensões diferentes, ok? Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. Então, vamos ver. Se medirmos
uma moeda de R$ 1, encontraremos aproximadamente 84,4 milímetros de comprimento de circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Vamos imaginar que essa moeda ela irá ser cortada nesse ponto, certo? A exemplo que vimos anteriormente com as circunferências. Imaginando que iremos cortar esta moeda nesse ponto, e fazer a mesma situação que fizemos anteriormente, ou seja, esticar essa corda em volta da moeda, ou seja, a borda da moeda, né? Então, o que é que vai acontecer? Iremos ter uma representação nesse estilo aqui, ok? Ou seja, quando eu pegar essa moeda e esticar, ok? Então, o que é que vai acontecer? Nós temos aí o comprimento da moeda, que é igual a quem? A 84,9 milímetros, certo? Isto é o comprimento. E o que é que tem a seguir? Temos aqui a medida do diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é da borda da circunferência, passando ao centro, até outra borda. Então, isso aqui é chamado de diâmetro. Certo? Então, eu tenho comprimento, diâmetro. O diâmetro aqui é igual a quem? Ele é igual a 27 milímetros. Ok? Então, o que é que iremos fazer? Iremos pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro da circunferência. Fazendo isso, encontramos um valor aproximado a 3,1444, o valor correspondente. Ok? Se medirmos uma lata de alumínio, encontramos aproximadamente 220 milímetros de comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência, vamos imaginar que iremos iniciar aqui e vamos dar uma volta ao entorno da latinha até chegar no ponto de partida. Isso aí é o comprimento, certo? Só que temos também o diâmetro. O que é o diâmetro? Novamente, é deste ponto até chegar o outro lado. Então, isso é diâmetro, certo? Então, temos que, dividindo o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, 220 milímetros por 70 milímetros, vai ser aproximadamente a 3,1428. Então, veja que aqui não está formando período, certo? Nem tampouco aqui, porque aqui tem um 1. Então, significa dizer que esse 1 ele não está se repetindo, certo? Mesma coisa, aqui eles não estão se repetindo. Então, temos aí exemplos de números irracionais, ok? Nos dois exemplos, ao dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, na mesma unidade, lembrando que se eu tenho a unidade milímetros, eu só posso dividir isso aí se for pela mesma unidade milímetros, certo? Se aparecer duas grandezas, por exemplo, milímetro dividido por centímetros, isso aqui, não pode existir, certo? Por que não pode existir? Porque eu tenho unidades diferentes. Então, isso aqui não é o correto. Encontramos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor. Esse valor constante representa um número muito importante na matemática, ou seja, em matemática, o número π,
que é representado pela letra grega, que está aqui, ó, certo? Então, isso aqui é o π. Então, quanto é que vale π? Né? Então, foi feita através da divisão do comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. E foi encontrado um valor 3,14159265. E esse número aqui, ele tende a crescer, certo? Então, por ser número irracional, utilizamos nas aplicações uma aproximação de valor de π em 3,14. Então, se perguntarmos qual é o valor de π, então iremos dizer que o valor de π é aproximadamente 3,14. Só que temos que lembrar que o símbolo π ele é considerado como sendo um número irracional. Certo? Ele é irracional porque, se observarmos no valor dele, ele forma uma dízima não periódica, ou seja, não existe período, ok? Então, galerinha, relembramos aí o que são números naturais, o que são números inteiros, o que são números racional, e aprendemos um pouco dos números irracionais. Até a próxima aula.